Bom, pessoal, como hoje eu tô historiador das ruas aqui, vou falar uma coisa pra vocês nesse vídeo, tá bom? Que é com relação... Hoje em dia é muito comum as pessoas dosarem testosterona e quererem um diagnóstico diretamente com uma dosagem só de testosterona. A maioria das sociedades recomenda que você repita pelo menos 2 vezes a dosagem de testosterona, porque ela pode ter interferência de inúmeros fatores, né? Então, o primeiro deles aí é o ritmo circadiano, né? Então, ou seja, a testosterona geralmente ela é mais alta de manhã e mais baixa à tarde. E o que acontece com isso? O que acontece é o seguinte, hoje em dia é muito comum grandes clínicas, né? Ou eventualmente quem não pode se locomover, porque já está ficando mais velhinho, você agendar a coleta na sua casa, no horário que for mais conveniente, ou eventualmente você já sai da consulta e coleta exames, né? Isso acaba causando um potencial de subestimar a quantidade de testosterona que você tem. Então pode ser que fique mais baixo por conta desse fator específico, tá bom? Outra coisa que também vai entrar nessa mesma leva de não dosar no horário que seja correto é a questão do jejum, né? Dosar a testosterona em jejum até as 10 horas da manhã, geralmente é onde você vai ter maior. Tem estudos que mostraram que entre 10 e 20% mais ou menos da testosterona ela é mais alta do jejum. Eu não estou falando de fazer jejum intermitente, não é nada disso. E que fazer jejum aumenta a testosterona, não é isso. É que quando você dosa em jejum e quando você não dosa em jejum, os valores geralmente são mais altos em jejum. Não significa que aumentou, significa que é o seu valor em jejum, tá? Só para não confundir. Tem um estudo muito interessante que eles pegaram, uma boa parcela de gente e fizeram um teste de tolerância oral à glicose. O que é isso? É dar 75 gramas de glicose para as pessoas e dosaram a testosterona em 0, 30, 60, 90 e 120 minutos após ter dado 75 gramas de glicose, né? E aí o que aconteceu? Os níveis de testosterona ficaram mais baixos, perto de 20 a 25%, tá? Ou seja, de 1/5 a 1/4 da testo abaixou só por conta dessa ingestão. Então, dosar de tarde, dosar pós-consulta, dosar uma vez só, sendo que você comeu faz não muito tempo, 2 horas aí, você pode ter influência ainda dos valores de testosterona, tá? Então, o que acontece? Isso precisa ser levado em conta porque as sociedades mandam você dosar mais de uma vez. Quando fizeram alguns testes, então de dosar, por exemplo, várias medidas... Oba! Vou pegar minha chave. Valeu, obrigado. Quando fizeram alguns testes de dosagens seriadas de testosterona, eles viram que dosar uma vez comparado com dosar 2 vezes diminuiu a variabilidade intraindividual, ou seja, ele não dá tanta variação. Estima aí que perto de 25 a 50% de variação em metade das amostras desse estudo. Se eu comparar ainda 3 medidas com uma medida só, eu reduzo bastante a variabilidade. Quantos mais medidas eu for fazendo, talvez seja mais fidedigno, né, mais aproximado do valor médio de testosterona que esse indivíduo tem, tá? É óbvio, né? Isso eu não estou falando de quem está em TRT, de quem está fazendo aí uso de ciclo de esteroide anabólico, quem tem TPC, não é isso. Mas a dosagem de indivíduos adultos, dosar 2, 3, 4, 5 vezes em jejum, né, de preferência aí com a mesma metodologia laboratorial, é mais fidedigno, né? Porque você pegar um exame aleatório de testosterona, ele pode não ser fidedigno. Então, como eu tinha dito já, né? Se você usar aí uma pomada que tem corticoide, pode bagunçar o seu exame. Se você fizer aí várias coisas, tá com dor nas costas, tomou lá
um medicamento que tem corticoide, você pode acabar também alterando os seus níveis hormonais, tá bom? E nesse estudo aí que ele avaliou as dosagens seriadas, né? Funcionou também para o cortisol, funcionou para o estradiol, funcionou para DHT, funcionou para vários exames, para o DEA, para o DEA-sulfato, né? Então, é isso, né? Sempre tomar cuidado. O diagnóstico de hipogonadismo, ele se faz com sintomas clínicos, que eu já falei aí no meu vídeo passado, e diagnóstico laboratorial. Mas mesmo no diagnóstico laboratorial, você tem que ter esses cuidados, tá bom? Então, por exemplo, de você fazer 2 medidas, de você observar o horário da coleta da medida, né, o método da medida, se a pessoa estava em jejum, se não estava em jejum, que conforme for vai precisar repetir o exame, tá bom? Se não for compatível. Então, um processo infeccioso, por exemplo, né, como eu disse ontem no vídeo, pode alterar o nível de testosterona, tá bom? Então, lembra sempre disso, né? Geralmente a testosterona é mais alta de manhã e mais baixa à tarde, então quem dosar no horário que não seja de manhã, geralmente tende a subestimar os seus níveis naturais de testosterona, e dosar ela em jejum, geralmente ela é maior do que você dosar em estado alimentado, tá bom? Fica aí a dica. Abraço.